Oi, eu sou a Thaís, sou Customer Success Manager na CustomX e eu tô aqui para falar com vocês um tema super polêmico, o churn. E você vai entender no final disso tudo que o cancelamento não é o seu principal problema na sua empresa. Mas antes, a nossa agenda vai ser sobre o que é o churn, quais as classificações que ele se atribui, as métricas, os motivos que levam os clientes a solicitarem o churn, como que é ou como deveria ser a atuação da empresa perante o churn e no final a gente vai ter um conteúdo extra com algumas dicas em como atuar perante o churn. Mas antes, para começo de conversa, o que é o churn? Para resumir, não existe nenhuma tradução ou alguma informação no português que a gente consiga relacionar diretamente à palavra, a não ser que é quando um cliente simplesmente deixa de fazer negócio com a sua empresa. Então, esse deixar de fazer negócio, ele pode ser tanto um cancelamento espontâneo, uma quebra de contrato, quanto uma não renovação. E as classificações do churn, elas estão englobadas basicamente nesses dois grupos, o esperado e inesperado e também o evitável e o inevitável. Ambas foram criadas pelo grande guru do Customer Success, que é o Lincoln Murphy, e ele também agrupou essas classificações nessa matriz, onde a gente tem do esperado e inevitável, o inesperado e o inevitável, o esperado e evitável e também o inesperado e evitável. Entendendo que qualquer churn não é algo bom, não é visto como algo positivo, a gente consegue ainda classificar alguns níveis de churn aqui dentro. E o primeiro deles, para não dizer dos males o menor, é entender clientes que solicitaram cancelamento e esse cancelamento foi identificado como esperado e ainda inevitável, que são, por exemplo, os clientes com bad fit, onde eles vão ter a contratação, a gente entende que os objetivos ou em algum momento do ciclo de vida dele ele vai perceber que realmente não há fit para aquele produto ou serviço e ele vai pedir o cancelamento. Então, além de ser esperado e algo que a gente não consegue evitar, ele é inevitável, ele se encontra aí dentro então das classificações menos piores do churn. Em segundo lugar, nós temos o inesperado e o inevitável, que pode ser associado, por exemplo, com uma aquisição, uma falência da empresa. São itens que não necessariamente a gente espera que aconteçam e também não há o que ser feito em relação ao evitar aquela ação. Então, entra aí num menos pior número 2. Partindo para o quadrante do lado direito, a gente vê as situações evitáveis, mas com a diferença então do que é esperado e o inesperado. O esperado e que poderia ter sido evitado era uma das partes ruins do churn. A gente pode associar, por exemplo, a uma reclamação de um produto que você tem, que você comercializa na sua empresa, e que pode ser evitado. Então, se no momento correto você absorveu esse feedback e pôs em ação, ele poderia ter sido evitado. Só que aqui, por uma questão de tempo, de timing, de coleta de feedback, ele não foi evitado. Então, o churn ocorreu, ele foi previsto, ele foi esperado, ele poderia ter sido evitado, mas mesmo assim ocorreu. E por último, o ainda pior de todos os cancelamentos, é o inesperado que poderia ter sido evitado. Nesse caso aqui, a gente está falando, por exemplo, de features no seu produto ou no seu serviço que realmente resolveriam o problema de um cliente, só que você não ficou sabendo a tempo suficiente. Então, foi uma feature inesperada ou uma sugestão inesperada que poderia ter sido evitada e que no final das contas não foi possível. E aqui também pode ser tanto uma questão de tempo, comunicação com o cliente que não foi de uma forma muito efetiva e que a gente entende então como algo a ser muito priorizado para que nunca mais aconteça. Então, dentro do universo dos evitáveis, onde existe uma operação de Customer Success, de relacionamento com o cliente, a gente precisa sempre atuar fortemente e entender como evitar isso.
Quais seriam as principais métricas de atuação em relação ao churn? Nós temos basicamente 4, existem outras aqui também, mas as principais são elas. Aqui consistem em logo churn, que basicamente é quantos clientes que foram perdidos, cancelaram, né, ou não renovaram, e nesse caso aqui é a quantidade mesmo. Então, entendendo que eu tenho um período de 1 mês e eu tenho 5 cancelamentos ou não renovações de contrato nesse período. É a minha quantidade, o número final. Essa métrica, ela alimenta o segundo, que é o churn rate. Ele é um percentual que basicamente é o quê? É os clientes que foram perdidos, então esse é o número do logo churn, dividido pelo total de clientes do início do período. Então, entendendo que nós tínhamos uma base de 100 clientes, 5 cancelaram nesse mês, nesse período, então o meu churn rate seria de 5%. Já para o lado do financeiro, onde realmente a dor é um pouco maior, entra com impacto financeiro no caixa, nós temos o MRR Churn, que é a receita perdida, e ele não se enquadra necessariamente nas não renovações ou cancelamentos, mas sim naquilo que também foi ocasionado de um downgrade ou um downsell de plano. Então, nesse caso, nós temos o valor em reais, ou né, a moeda comercializada aqui, que vai trazer qual que é a receita perdida. E esse mesmo indicador também alimenta uma outra métrica, que é o percentual do MRR Churn. Nesse caso, eu vou ter, então, o valor perdido dividido pelo total da receita daquele período inicial. E é ali que a gente vai começar a ter a noção, por exemplo, da diferença entre o logo churn e o MRR churn percentual possuem. Entendendo que esses 5 clientes que cancelaram, eu vou ter 5 dos meus maiores clientes. Se esses clientes que cancelaram tinham a maior receita também, o meu MRR churn vai ter um valor muito mais expressivo, por exemplo, do que se fosse 5 clientes com uma receita mais baixa, com uma receita menor. Então, é sempre importante a gente correlacionar esses indicadores e não olhar isolado, por exemplo, ao logo churn, uma vez que o MRR, o valor, a perca em financeiro desses clientes vai ter muito mais impacto na minha saúde de caixa ou até mesmo no todo o meu financeiro. Para a gente entender qual é o percentual, e isso aqui eu não estou dizendo que é o percentual correto para a gente analisar, até porque é super importante que quando eu for fazer qualquer bench de mercado, por exemplo, em relação à minha área de atuação, eu preciso considerar mais do que um fator, a não ser o tamanho. Nesse exemplo, eu tenho apenas relacionado ao segmento porte da empresa, que é Small and Medium Business, constitui um churn mensal, um churn rate de 3 a 7%, as empresas de mid-market de 1 a 2%, as enterprises de 0,5 até 1% de churn rate mês. E como eu disse, eu não posso pegar esse segmento como um valor isolado e esquecer outros fatores, como por exemplo, a maturidade da empresa, a maturidade do produto ou serviço que ela oferta para o mercado, entendendo que se eu tiver uma carteira de clientes estabelecida, o percentual vai ser distinto. Então eu nunca posso simplesmente pegar esse dado isolado e assumir aquilo como uma única verdade. Entendendo também que se eu pegar alguém do mesmo ramo de negócio, da mesma estrutura, eu vou ter umas métricas comparativas muito mais aproximadas e que vão realmente me dizer se as minhas taxas de cancelamento estão dentro do aceitável ou não. Mas como eu disse, não existe um aceitável, o churn nunca é bom, né? Então, pegando uma média geral, a gente pode dizer aí que 3 a 5% de churn ao mês é uma média geral. Mas lembre-se, como eu já afirmei para vocês, precisa ser considerado vários fatores. Então, sempre chegue ao mais próximo possível da sua atuação, do seu tempo de vida, do seu modelo de negócio. E entrando aqui nos motivos, o que leva os clientes a pedirem o cancelamento?
Antes de chegar nos motivos por si só, eu sugiro vocês a pararem por um momento e interpretar as identificações dos motivos nessa perspectiva, numa identificação interna e também na identificação externa. Qual que é a diferença? A identificação interna é uma sugestão para que você analise primeiro o que a sua equipe de CS, a sua equipe de relacionamento, ou se você é o CEO e pegou uma relação ali de respostas do porquê os clientes cancelaram, é que você faça essa análise antes de entender o motivo externo, que é a resposta do cliente. Então, na análise interna vai ser feito o quê? Na tua perspectiva, no teu grau de relacionamento, de interação com esse cliente, quais foram os motivos que levaram esse cliente a solicitar o churn ou a não renovar? Nesse caso, a gente vai ter a resposta externa também, que é o quê? É a resposta que o cliente deu, é a perspectiva dele em relação ao motivo que ele cancelou. Aqui entram dois pontos. Tanto a resposta interna quanto a externa, elas podem ser enviesadas, entendendo que a primeira, da identificação interna, eu posso simplesmente supor informações. Se eu não tiver uma base de dados onde eu confirme algumas hipóteses, pode ser só um simples achismo e o que também não vai ser eficiente. E no caso das respostas da identificação externa, o cliente vai estar no momento um pouco perturbado, cancelamento nunca é positivo, sempre gera aquele atrito e aquele desgaste emocional, e o cliente pode passar um feedback não muito verídico, não totalmente associado com a verdade que realmente esteve aí por trás das cortinas. Então, nesse caso, é importante a gente sempre calibrar o que é uma identificação interna com a identificação externa. A partir do momento que as duas se aproximarem, eu vou entender que realmente a minha área está madura o suficiente, entendendo, para até ter medidas de proatividade em situações semelhantes. Então, o essencial é que nós tenhamos essas duas identificações para chegar num objetivo até em estruturar um plano de ação ou tomar medidas para as próximas interações que vão ser feitas com outros clientes que vão solicitar às vezes pelo mesmo motivo ou que tenham a origem no mesmo motivo. Mas pegando a parte mais qualitativa dos motivos mais comuns em todo o mercado de que o churn apresenta, o número 1 com certeza sempre vai ser o bad fit. Pode ser até um pouco repetitivo aqui a gente falar sobre isso, mas é um critério tão importante que não adianta ter uma turma de especialistas em Customer Success se o começo, se a identificação do fit do cliente não acontecer da melhor forma. Os impactos de um cliente bad fit, eles são incalculáveis, desde de cliente que vai sair reclamando da sua empresa porque algo não foi entregue ou algo não foi acordado, até a sua equipe tendo que trabalhar 10 vezes mais, aumentando aí o CAC, né, o custo de aquisição desse cliente, porque simplesmente ele não teve o fit adequado. Então, o bad fit, ele com certeza leva aí os números de cancelamento para números aí extremos. E em segundo lugar, a gente tem as expectativas não atendidas. Casa um pouquinho com a questão do bad fit, mas porém a gente pode ter algumas situações aí, por exemplo, um não cumprimento dos objetivos, uma não entrega de valor que o cliente esperava, e as expectativas sempre precisam estar alinhadas. Caso contrário, em algum momento vai existir um atrito e o cliente pode vir a cancelar por esse atrito ou por um acúmulo deles. O terceiro e o quarto item eu vou até correlacionar, entendendo que o atendimento em alguns momentos ele pode ser até mais importante do que o próprio produto ou serviço prestado. Por quê? O atendimento, por mais que às vezes ele seja ruim, eu posso ter um produto muito bom, só que se eu não tiver aquele atendimento de uma boa qualidade, com pelo menos um mínimo esperado de resposta, não vai ser suficiente. E nesse caso,
os problemas que eu tenho no produto às vezes podem ser subestimados em relação ao atendimento. Então eu posso ignorar um problema que eu tenho só porque a empresa se preocupa, é bem relacionada comigo, vai me trazer respostas ou pelo menos alternativas em relação ao problema apresentado. E nesse caso aqui, então, os problemas tanto de atendimento quanto do produto e serviço, geralmente eles estão vinculados. Crise financeira, o fluxo de caixa, a gente teve a pandemia para exemplificar esse caso aqui, essa crise financeira generalizada, onde às vezes não por um problema interno da empresa, mas externo, ela teve que se adequar e pedir cancelamentos com seus fornecedores, reajustar preços, enfim. Todos esses itens aí que podem ser até externos e não da própria falência da empresa e vão ter algum tipo de atrito. E aqui é o caso número 1 que a gente comentou. Às vezes eu não consigo antecipar, eu não consigo ter uma medida proativa em relação a isso. Afinal de contas, alguém precisa pagar os meus custos, né? E a falência entra também nesse ponto, onde ela é, às vezes, um fator crítico, onde até dependendo do teu produto ou serviço prestado, vai ter diretamente alguma ligação com a rentabilidade daquela empresa, os lucros, enfim. E o último item aqui é em relação à concorrência, é a simples saída do cliente para um produto da concorrência. Por exemplo, eu utilizo Netflix, mas eu entendo que nesse momento da minha vida a Amazon Prime me atende melhor. Então, por mais que o serviço seja perfeito, impecável, não tenha nenhum problema, nada a reclamar da Netflix, eu simplesmente mudo para uma Amazon Prime porque é o meu momento. Então, até aquela situação onde é inevitável, porém eu poderia evitar com algum outro tipo de intervenção de uma equipe, algum desconto, alguma ação isolada ali para reverter e tornar o meu cliente alguém que é um fã da minha marca e que realmente não vai partir para a concorrência. E a forma principal, como que eu atuo em relação ao churn? Quais são as ações ou as medidas que a gente toma em relação a isso? Primeiro que eu separo em 2 grupos, e é importante que você faça isso também, para até entender um pouquinho melhor da tua análise e como que vai ser essa atuação. O primeiro grupo é a prevenção. Ninguém está livre de churn. Se você tem cliente, pode acontecer algum cancelamento ou uma eventual não renovação. Então a prevenção é a palavra da chave aqui. A gente vai atuar com alguns pontos na medida de se antecipar a qualquer tipo de cancelamento. E a primeira delas é a gente tornar nossos produtos ou serviço algo indispensável no dia a dia do cliente. Então é algo que vai realmente atribuir um grau de dependência do cliente em relação aos produtos que nós comercializamos com ele. E junto com isso, nós temos as entregas de valor. Uma vez que eu tenho um produto que é indispensável, eu preciso providenciar uma entrega de valor ou uma experiência adequada para ele também. Então, são itens que estão muito próximos e muito correlacionados quando a gente fala no fator de prevenção. Só que nada desses 2 pontos substitui esse terceiro e último item aqui, que é o sucesso para o seu cliente. Então, se eu não entender esse último, se eu não saber o que ele espera, quais os objetivos, o que é rentabilidade para ele, como que o meu produto vai ajudar ele a entregar o sucesso para ele, eu não tenho como prever, não tenho como atuar de uma forma que ele seja indispensável ou ainda entregar alguma experiência de valor para ele. Então, entender o sucesso, entender quais que são as formas de tornar esse produto realmente indispensável na vida dele e ainda proporcionar experiências e entregas de valor. Com essa parte mais de prevenção realizada, a gente pode partir também para a segunda, que é aprender com os churns. Como eu disse, os churns são inevitáveis em alguns casos. E quando eles acontecerem, é importante que a gente pegue um aprendizado em cima disso tudo. E como que eu vou aprender? Primeiro que eu preciso estabelecer padrões de comportamento. Eu preciso entender algumas formas com que eu correlacione essas fórmulas para que eu defina então esse padrão de comportamento. E entre elas são os momentos
em que o cliente pede cancelar. Pode ser, por exemplo, a partir da contratação, no primeiro mês já teve cancelamento. Outros é só daqui 5, ou até um padrão se estabeleceu que em 6 meses de uso os clientes vêm a churnar. E nesse momento eu correlaciono com o segundo item, que é o motivo. Então entendemos que em 6 meses os clientes cancelam. Qual que é o motivo? Será que eu consigo atuar lá no 5º mês de uma maneira proativa para evitar esse cancelamento? Se enquadrando nas classificações dos motivos, né? Quais que eu consigo evitar, quais que eu consigo prever, me antecipar e que o cliente não chegue a solicitar ou a não renovar o contrato que ele tem comigo. E por fim, os perfis. Aqui eu não estou falando só do churn. Claro que é o que vai realmente dar mais insumo, entendendo, por exemplo, que por mais que um cliente seja um good fit, que ele se encaixe no nosso escopo de atuação, ele pode ter um perfil específico em que realmente está tornando tudo um desastre, que a gente não vai conseguir entregar nenhum tipo de sucesso, nenhum tipo de valor para esse cliente. Amarrando essas 3 informações no momento de solicitação, dos motivos e ainda o que levou, né, um perfil, toda uma estrutura ali por trás do que levou esse cliente a cancelar, que é basicamente como se fosse ter um tracking das ações dele, eu consigo, então, aos poucos, claro que eu preciso de uma amostragem boa, para fundamentar essa base, estabelecer um padrão de comportamento. Com uma prevenção, com os aprendizados dos churns que aconteceram, a gente consegue tomar algumas medidas um pouco mais relacionadas e direcionadas a cada situação exclusiva. E um outro item aqui, mais ligado à prevenção, como a gente consegue identificar até de uma forma um pouco mais direcionada, algumas tendências ou sinais que o cliente dá ou deixa-se perceber, que vão levar então a esse cancelamento ou uma não renovação de contrato. O primeiro deles é uma redução de engajamento. E aqui eu falo em engajamento não na perspectiva do estar engajado com o cliente e ele me atender toda hora, em ele ser proativo e estar utilizando a plataforma. Não, o engajamento aqui é em entrega de sucesso. Ele precisa estar engajado, aproveitando todos os recursos, todo o suporte necessário do meu produto ou do meu serviço. Ele precisa extrair realmente informações, extrair resultados e, consequentemente, atingir os objetivos que ele tem. Isso, assim, o nível de engajamento. Como que eu mensuro isso? Preciso criar um Analytics, preciso ter uma plataforma integrada com o meu software, preciso mapear quais que são as minhas entregas no meu projeto, no meu serviço, para que eu consiga entender se existe essa oscilação, essa queda no engajamento com o meu cliente. E o segundo item, que é o atraso no pagamento, pode ser uma manifestação voluntária, onde ele realmente cortou qualquer pagamento com a empresa porque ele realmente não está vendo nenhum valor e está deixando isso explícito através do corte do pagamento, ou ainda pode ser alguma crise, algum problema interno, que aí entra, como a gente conversou, sobre os itens que não estão aí muito na nossa alçada de atuação, mas que você pode se mostrar como um parceiro, como fora do relacionamento de fornecedor e cliente, como alguém que está disposto a renegociar, a conceder algum desconto, olhando para esse atraso de pagamento. O aumento nas reclamações e o aumento nos tickets também tem um inverso que afeta da mesma forma, que é a ausência das reclamações e até mesmo a ausência de tickets com suporte. Tanto a ausência quanto o extremo aumento dessas duas ações, a gente entende que são ruins, que tem algum impacto negativo na saúde do cliente. Então, o que acontece? Quando o cliente está reclamando, pelo menos ele está se importando com algo. Mas se ele está reclamando demais,
É realmente algo que está muito errado, um alinhamento que não foi feito, um cliente que não tem o perfil, que não tem o fit de acordo com o que é proposto pelo nosso produto ou serviço. É a mesma coisa nos tickets de suporte. A partir do momento que ele ainda está abrindo tickets, solicitando algumas ações e algumas interações, e também o extremo disso, se está com muita ação, com muita volumetria aí de tickets no suporte, também é um indicativo de que algo não está saudável, de que há uma tendência, um sinal para ser observado. Os no-shows também são fato de preocupação, entendendo que eles caracterizam aí um desengajamento, uma falta de interesse, ou às vezes até o cliente cria essa barreira justamente para não ter que te dar notícia, que em 2, 3 meses ele não vai mais ser o seu cliente, ele vai pedir um cancelamento porque ele não está satisfeito com algo. Então, como eu já disse, é muito natural do ser humano criar uma barreira ou até tentar amenizar qualquer conflito com o outro, justamente porque é uma situação de estresse, é uma situação desagradável. Então, o no-show vai me evitar essa exposição, vai me evitar esse sentimento, essa necessidade de eu expor algum problema e que até você venha com contra-argumentos, às vezes até tentando me fazer mudar de ideia. Então, as taxas, os índices, os acompanhamentos da não participação do cliente em uma reunião, uma visita presencial que está sendo feita, é muito importante de ser considerada aqui. NPS baixo ou qualquer outra avaliação que você faça na sua empresa em relação ao produto, ao serviço, ao suporte, ao atendimento, qualquer avaliação conta e é a forma mais explícita de você conseguir mensurar. Apesar do cliente poder estar aí lançando essa cortina de fumaça em relação aos motivos dele, a pesquisa é o ponto em que ele vai poder abrir o coração, vai poder, se ele realmente está afim de reestruturar algum problema, de reforçar a parceria, ele vai ser honesto e vai trazer isso. Pode ser o contrário também. Mas levando em consideração principalmente a resposta do NPS, onde a gente pede um nível de indicação de um produto, de uma empresa ou marca, temos neutros e temos detratores. Se esses clientes se encaixarem nesses dois perfis de resposta, a gente sabe que alguma coisa não está certa. E não preciso nem ir muito a fundo para entender o que é, mas é fato que tem um cancelamento vindo por aí. E por fim, o conteúdo extra, como prometido, são algumas dicas básicas, mas que realmente têm total efeito quando a gente começa a falar de churn dentro das empresas. E a primeira delas é, quando realmente o churn aconteceu, não tem mais o que voltar atrás, é a parte das perguntas sobre os motivos. A dica aqui é, pergunte os motivos depois do teu processo de cancelamento. Por que disso? Como eu disse, existe muito dessa barreira humana de você evitar conflito. Então, os motivos apresentados no primeiro momento, eles podem ser simplesmente para fugir dessa parte constrangedora e desgastante. Então, entendendo que sim, é preciso, num primeiro momento, até entender o motivo para eu rever e até reverter esse cenário de cancelamento, mas deixar agendado daqui uns 2, 3 meses uma pergunta um pouco mais completa, um pouco mais amigável, num tom mais de curiosidade mesmo, entender com esse cliente quais que foram os reais motivos. A tensão inicial do cancelamento já foi liberada, ele não tem mais e com certeza ele vai estar muito mais propenso a trazer a verdade e com isso você vai poder alimentar melhor os seus indicadores e fazer as identificações externas dos motivos. A segunda dica é em relação aos fatores de percentuais com good e bad fit em relação ao teu produto, teu escopo de negócio. O porquê disso? Nós vimos que sim, os bad fits têm problemas gigantescos, incontáveis quando estão dentro de uma organização e por isso que eu preciso correlacionar esses dois. Não existe um percentual de churn, de good e bad fit que eu vou analisar aqui, que é o correto. Mas entendendo que se eu tiver um percentual de bad fit mais alto
de cancelamento do que de good fit, possivelmente eu preciso rever o meu processo comercial, porque os cancelamentos ocorrem por isso. E cancelamento, a gente sabe, não é bom, não é positivo. Então, por que não evitar isso dando um passo para trás, tendo uma qualificação melhor dos clientes, revisitando melhor o processo do comercial, para que esse percentual não seja tão discrepante. E em relação a quem teve um cancelamento e possuía good fit, o ideal é que a gente faça uma análise do potencial de sucesso. Poxa, se esse cliente ele tinha todos os perfis para ser um bom cliente, o que levou ele a se tornar um cliente cancelado? E para isso a gente tem também esses checklists que também foram desenhados pelo Lincoln Murphy, que são relacionados ao potencial de sucesso. Então, o primeiro deles é a parte técnica, se esse cliente se encaixa tecnicamente, de uma maneira funcional, se ele tem o recurso financeiro adequado, se ele tem a competências, se ele tem as habilidades para ter a contratação do seu produto ou serviço, se ele vai ter uma experiência adequada e ainda se ele até não é tão comum, mas se ele tem até um fit cultural com o seu negócio. Então é com base até nesse checklist aqui que a gente consegue rever alguns planos de ação. Entendendo que os 4 primeiros são essenciais e são totalmente relacionados à principal entrega, são itens básicos, os 2 últimos são aquele algo a mais, aquela entrega de valor a mais, de experiência adequada que a gente faz para o cliente. E por último, e que realmente é bem polêmico, vale a pena salvar esse cliente de um cancelamento? Será que o meu custo de aquisição desse cliente e até agora o custo de retenção dele não vai ser quebrado ou vai ser desproporcional? Por quê? Tem clientes que não valem a pena. Isso já respondendo a pergunta. Por quê? A questão principal sim é do custo, entendendo que às vezes esse cliente paga uma recorrência muito baixa para eu ficar me preocupando, por exemplo, em retomar alguma ação com ele e ele continuar gastando mais do que realmente ele me paga. E também tem a questão de entender o desgaste de retomar um cliente. Porque se ele já pediu uma primeira saída, se já teve uma primeira quebra de contrato, algo já não foi atendido. Então, o desgaste em eu tentar retomar uma negociação, retomar um cliente de volta para a base, precisa ser muito bem ponderado e eu preciso ter todas essas classificações que eu já falei aqui para vocês hoje, precisa estar muito bem alinhado e ver se realmente é um cliente com potencial de sucesso, aonde ele vai voltar. Isso vai depender às vezes de um ajuste dele ou de um ajuste da empresa, né, numa entrega que vai precisar ser incluída no escopo inicial, para que sim eu consiga então ter esse cliente de volta na base e poder reativar a parceria e entregar o sucesso para ele. Por fim, deixo aqui uma lembrança para vocês pensarem do Lincoln Murphy também, que o churn, ele não é um sintoma. Aliás, ele é um sintoma, ele não é uma doença. Então é o nosso tema de hoje, entendendo que o churn por si só, ele não é o problema. Ele é realmente a ponta do iceberg aqui. A gente, quando fala de churn, eu não posso dizer que a minha empresa tem problemas de cancelamento. Eu preciso ir mais a fundo, eu preciso identificar os motivos, quais que são os momentos, quais que são os perfis, os padrões de comportamento desse cancelamento, para daí sim eu entender qual que é o meu problema, qual que é a minha doença aqui e o que eu realmente preciso atacar. Beleza? Por hoje é isso e até a próxima!